Está começando o Store Talks, onde empreendedores ouvem histórias e histórias inspiram empreendedores. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleiton Quintino. E se você quer empreender ou deixar de ser aquele CLT disfarçado de empreendedor, você está no lugar certo. Nós da Store vamos te ajudar a alcançar o seu sucesso, seja lá o que isso signifique para você, pois sucesso é ter o objetivo realizado. Siga-nos no YouTube e nas principais plataformas de áudio como Store Talks e no Instagram como Store.empreenda. Novos episódios toda quinta-feira às 7 horas da manhã. Já que você está aqui, não esquece de deixar o seu joinha, assista o episódio completo que vai agregar valor na sua vida com certeza, deixe o seu comentário, sua crítica, sua sugestão, reclamação e manda para aquele amigo que você sabe que vai precisar ouvir essa história. E se o tema é qualidade, chama a Lili. Pois se tem uma pessoa que entende de processamento e controle de qualidade é ela. Hoje estamos aqui com a Elisângela Falcão, CEO da Act Alimentos, consultora médica veterinária formada pela UFPI, com especialização em processamento e controle de qualidade de carne, leite e ovos, na UFLA, mestra em Ciência e Tecnologia dos Alimentos pela Exalc USP, atua na área de indústria de processamento de produtos de origem animal, laticínios, frigoríficos, bovinos, suínos. Nossa, cansou já? Respira, muita coisa, Lili. Fábrica de ração também? Entreposto de carne desde 2007 e consultoria e assessoria de alimentos desde 2014. Quanta coisa. Caraca, obrigado, Lili. Eu que agradeço o convite. Eu aceito o convite aí, bater um papo sobre tudo isso. E ainda mais quando fala de comida, né? Comida. Ele gosta de comer e eu era confeiteiro. Ele era confeiteiro. Ah, confeiteiro? Que legal. Ele ainda mete uns loucos ainda quando posta lá. Como confeiteiro. Lili, como que foi esse começo seu, hein? Conta pra gente, você tem uma bagagem, uma Formação é grande. formação aqui. Você gosta de estudar, né? Pouquinho. Um pouquinho, né? Porque... O FPI é da onde? Universidade Federal do Piauí. Piauí. Sou de lá, né? Nascida em Teresina. Fiz universidade lá, passei medicina veterinária. Na verdade, medicina veterinária não foi minha primeira opção. Mas como eu venho de família empreendedora também, né? Meus pais eram donos de uma casa agropecuária, tinham fazenda e tudo mais. E minha mãe sempre foi muito apaixonada por animais. E aí eu herdei esse amor pelo animal, né? Mas, por incrível que pareça, quando eu fiz medicina, eu queria arquitetura, na verdade. Nossa. Mas hoje, de certa forma, eu mexo com um pouco de arquitetura dentro do meu trabalho. Depois eu posso falar mais a fundo sobre isso. Né, depois. Eu vou até anotar aqui para não esquecer. Anote aí. Fluxograma, indústria, né? Parte de... Por exemplo, quando você vai montar uma planta de um frigorífico, tem que ter o técnico ali do lado e o engenheiro. Então, eu aprendi muito com engenheiros dessa época, com frigoríficos, laticínios, então não pode ficar qualquer coisa em qualquer lugar, né? Tem tudo uma ordem por conta do fluxo de entrada e de saída de produção, tá? É mais por isso. A contaminação cruzada e tudo mais. O confeiteiro, viu? Confeiteiro que estudou BPF, né? Então, e eu venho dessa área, né? E aí primeiro eu quis arquitetura, fiz os dois, né? Fiz na Universidade Federal, na Estadual, os dois ao mesmo tempo, mas passei para medicina veterinária. E na época, infelizmente, a minha mãe já tinha falecido, então eu senti que eu vou começar a fazer, se eu não gostar, né, paro. E meu pai queria que eu fizesse medicina, eu disse, não, pai, medicina não dá pra mim, não tenho essa coragem, quando é um ser parecido com o meu sangue, eu não consigo. Aí eu comecei a fazer medicina veterinária e apaixonei pelo curso. Logo, os meus professores eram muito apaixonados pelo curso. Então eles passavam esse amor pra gente, sabe? E desde que... Bom, aí eu comecei a medicina veterinária e quando eu cheguei mais ou menos no 6º período, a gente começou a ter grade curricular da parte de inspeção de alimentos de produtos de origem animal. Pra quem não sabe, produtos de origem animal é carne, leite, ovos, pescado e mel. Ou seja, todo alimento que é derivado ali de um animal. Então eu comecei a me apaixonar por isso. Aí eu fui estudar sobre pescado, sobre carne, laticínio e tudo mais. Meu primeiro trabalho foi com defesa agropecuária, que é nessa parte de vacinação de febre aftosa, verificação de gado e tudo mais. E aí logo em seguida eu fui chamada para trabalhar com laticínio. Mas antes disso, eu já era apaixonada por irradiação de alimentos. Inclusive irradiação de alimentos. Inclusive aqui no Sena tem, né? Sim. Eu queria ter vindo fazer meu TCC aqui, mas não deu, né? Terminei indo pro CBPM, que é lá em Belo Horizonte, né? Bom, aí eu comecei nessa área e a maioria dos meus amigos iam, porque a medicina veterinária, para quem não sabe, é uma área muito ampla, né? Então você pode trabalhar desde a produção de grandes animais, né? A produção de animais ali para abate, né? Bovino, suíno, aves. Você pode trabalhar com a parte genética, epidemiológica, a parte de controle de qualidade, então assim... É uma medicina, né? Medicina com várias especializações, né? Exatamente, só que a gente trabalha com a saúde única, que eles chamam hoje, né?
Inclusive, na época da pandemia, todos os veterinários ficaram sob alerta, veterinários, enfermeiros, biólogos ficaram sob alerta, porque se tivesse algum caos ali no Brasil, a gente teria que, fizemos curso, inclusive, a gente teria que entrar e auxiliar dentro dos hospitais, no que fosse necessário, né? Então, por isso a gente foi obrigado a fazer curso. Legal, tem uma coordenação. Foi recrutado, né? Sim. Então, os conselhos nos recrutaram e realmente você se sensibiliza ali pela situação e termina indo. Recrutado compulsoriamente. Mas foi bom porque eu li muito sobre o assunto, eu entendi. Agregou muito. Isso. E aí, depois que eu comecei a trabalhar em laticínio, eu nunca mais saí dessa área. Vim para Piracicaba em 2008 fazer mestrado na Exalc, na Gloriosa, né? Era o meu sonho ir fazer mestrado aqui. E a Exalc lá já tem todo esse destaque, é nacional, né? É nacional. Na verdade, Exalc é referência Mundial. Exatamente. E eu sempre vi o curso de ciências, né? Ciência dos alimentos, que é o curso que eu fiz, né? Na verdade, o mestrado que eu fiz. Nossa, eu lembro que quando eu cheguei aqui, que eu vi o prédio principal, eu me emocionei. Ai, meu Deus, eu tô aqui, não acredito, né? Na época eu procurei o professor, né, Hernani, né, infelizmente já se encarnou, procurei por ele, era da área de leite, mas, né, imagina, uma forasteira que nunca vi essa pessoa na minha vida, como é que você vai orientar uma pessoa assim, né? Aí logo comecei a trabalhar em frigorífico, então já fui trabalhar em frigorífico de bovino e suíno, aí né, vamos dizer assim, eu já fui me tendo uma tendência a trabalhar numa área mais. E aí os caras acham assim, mas você trabalha com leite para trabalhar com carne, é diferente. É totalmente diferente, são mundos totalmente diferentes. É como você dizer... do animal, mas são coisas distintas. É como se você dissesse para um cardiologista começar a ser ginecologista. Caraca. É quase isso. Porque são legislações muito diferentes, né? E quando a gente trabalha nessa área, a gente tem que seguir rigorosamente as legislações, principalmente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Porque eu fui justamente para trabalhar com indústrias que tinham serviço de inspeção federal. E para quem não sabe, você pega o COI, aquele alimento. Exatamente, a chancela do CIF, exatamente. Então ali, aquele selo tem um peso enorme, né? Assim como o selo do CISP também tem, do SIM, mas cada um na sua categoria, né? E aí eu vim trabalhar nessa área. E anos depois eu consegui entrar no mestrado, fiz, na área de pescado, então, né? Olha, tipo assim, mudando de segmento. né? Tô entediado disso daí. Vamos mudar. Né? Vamos mudar Vou um agregar pouquinho. mais um pouquinho aqui na minha Mais cabeça. um pouquinho, exatamente. Quando eu trabalhava já em frigoríficos, que eu trabalhei em 2 frigoríficos e um entreposto. Você vai me perguntar, mas qual é a diferença? Frigorífico abate o animal. O animal entra vivo e sai as peças do animal. Entreposto, ele recebe o animal em forma de carcaça. Então, não tem o abate lá. E aí, o que ele faz? Ele beneficia aquela carne, ele transforma em linguiça, em salame, em presunto, apresuntado e tudo mais, né? Então, eu trabalhei com essas 2 áreas. Enquanto eu trabalhava com frigorífico, já tinha uma demanda muito grande de profissionais na área de consultoria. Foi daí que eu comecei a querer trabalhar com consultoria. Então, você termina fazendo uma rede de amizades, né? Porque você vai precisar, por exemplo, dentro de uma indústria, você vai precisar de alguém que vai vender um produto de limpeza e vai treinar a tua equipe. Aí você termina trazendo pessoas e termina fazendo amizade. Aí vai precisar do cara que vende a embalagem, do cara que... Enfim, então são produtos, cada empresa ali está agregada dentro e trazendo ali informações. E aí terminou que hoje amigo meu, vendedor de produtos de limpeza, representante, falou assim, nossa, Ali, eu tô trabalhando com um frigorífico, uma empresa X, ele é tão pequenininho e ele tá com um problema enorme lá, porque ele não consegue aprovar a planta dele. Ele tá querendo sair de um SIMPA e com um CISP, mas ele simplesmente não consegue. Você não quer dar um pulo lá e ver o que ele precisa? Eu disse, posso ir, né? Só que eu só posso ir um sábado, tal hora, assim, você sabe, e em Sorocaba. Aí eu fui, cheguei lá e terminei que eu fiz o serviço pra ele aprovou a planta. Ele tava 7 anos esperando aprovar a planta dele. Entrava um, saía outro, entrava outro, saía outro. Ninguém resolvia. Mas lógico, eu não aprovei sozinha, né? Eu ia lá, pegava a planta, destrinchava, anotava o que tinha que ser, tirar, botar, colocar, mandava pro engenheiro, o engenheiro refazia, devolvia, via se estava ok e tal, até que não, agora a planta tá ok, tá condizente com a legislação fala, né? Você tem que pegar o cara crachá. Você tem que pegar a legislação, transcrever para a realidade e aí entrar com toda a documentação. Você vê que literalmente desenha, né? Literalmente eu desenho. Você sabe que escreveu, várias vezes eu pegava um pedaço da planta, tirava foto, né? Porque às vezes, ainda mais quando você trabalha a longa distância, hoje é mais fácil, né? Sim. Mas, por exemplo, eu trabalhei num frigorífico aqui em Piracicaba e o engenheiro morava em São José do Rio Preto. Então, a gente só se falava na época, 2010, não tinha a tecnologia que tem hoje pra gente conversar, fazer videochamada. Então, eu fazia o desenho, eu tirava um print,
Aí eu apagava ali no PowerPoint, redesenhava em cima, botava a seta aqui, assim, isso aqui, aí mandava para ele. Aí ele vai e devolvia. Eu via que estava ok. Então, assim, às vezes uma pontinha, uma pia fora do lugar é indeferido o processo, aí o processo vai daqui para Campinas, que é outra, né, que são as unidades de Campinas, vai para São Paulo vai para Brasília, porque como é projeto muito grande, reforma e ampliação, vai até Brasília. Aí volta de lá para cá. Hoje é muito mais fácil, né, hoje é tudo online, os processos. Né? Naquela época eu todo papelote. Mas é mais fácil e é mais rápido ou continua moroso os processos? Não, são muito mais fáceis hoje. Hoje a gente tem sistema, né, tem um SIGCIF, tem um CIPAgro, então você faz download da planta lá, né? Só tem um lugar de cada coisa, cada documentação, que é uma porrada de documentação. Então você coloca, você coloca lá e depois eles só mandam um retorno, mas é muito tranquilo. Esse foi o primeiro projeto que você trabalhou para a indústria? Como consultora? Não, dentro da indústria eu já trabalhei aqui em Piracicaba, né? Que inclusive no frigorífico que eu entrei. Projeto seu, como empreendimento que você fez, não trabalhando para os outros. Como sim, eu trabalhava sozinha, sim, foi o primeiro, como autônoma. Foi onde entrou o começo do seu empreendedorismo. Isso, aí de lá você termina pegando fama. E aí logo depois eu comecei a tomar gosto, né? Por quê? Porque você não tem aquela coisa do hora para entrar, hora para sair, e eu sou muito assim. Eu tenho meus horários de ser produtiva, então tem hora que eu entro ali no trabalho e eu esqueço de tudo, até eu terminar aquele projeto. E às vezes, já passou o dia, madrugada, e você tá lá. Só que tem dias que eu não sou tão produtiva assim, então eu vou e faço uma outra atividade. Então eu procuro me entender, né? Entender as minhas limitações e saber, nossa, agora eu estou perfeita para trabalhar com um projeto, que eu quero pegar uma planta e destrinchar ela inteira. Não, agora eu quero fazer ficha técnica, que é o trabalho que eu também faço. Exatamente. Quando eu quero descansar, ela carrega uma pedrinha, ficha técnica, também é um personagem, né? Adoro! Eu também gosto de fazer ficha técnica. Nossa senhora, fazer ficha. Você também, né? Eu não faço, mas eu ficava enchendo o saco do pessoal. Rotulagem também adoro. Inclusive, eu faço até arte de rotulagem. Olha só. É verdade, você tem uma veia, né? O seu site foi todo desenvolvido por você. Sim. E essa questão do fiscal aí que você estava comentando, que o fiscal te indicou buscar você para ajudar me indicou para trabalhar para ajudar um outro frigorífico. Aí eu fui lá, fiz o projeto junto com um engenheiro também, finalizou, foi aprovado e tudo mais. E aí, né, uma coisa leva a outra. E terminou que eu cheguei pro meu marido e falei assim, eu não quero mais ser CLT. Por quê? Porque eu acho que eu já tinha isso na veia, né? Imagina, eu venho de uma família de empreendedores. Pra você ter uma ideia, dos 4 filhos dos meus pais, só uma foi ser funcionária pública. Os outros 3, cada um tem... Exatamente. Legal. Meus 2 irmãos... Família de empreendedor mesmo. Exatamente. Meus 2 irmãos, um tem uma loja de peças de carro, tem uma frota de caminhões para fazer viagem, o outro tem uma casa agropecuária também. E hoje eu tô feliz da vida, porque eu tenho muito mais qualidade de vida, eu consigo ter horário pro meu filho, né? Poder buscá-lo na escola, fazer uma atividade física, que era coisa que também era complicado para mim. Então, e não foi da noite pro dia, né? O pessoal só olha agora. Aconteceu naquele passado todo. Isso. Né? Inclusive tem gente tem meninas, né, que me procuram do curso de Ciências dos Alimentos, mandam mensagem, um e-mail, perguntando se eu estou recrutando alguém, né, tudo mais. E aí teve uma recentemente que me perguntou, ela já tinha mandado mensagem, eu disse, olha, no momento eu não estou recrutando ninguém, né. E aí ela me achou no Instagram e me mandou mensagem, nossa, eu estou seguindo, você estou gostando muito dos seus posts, até que eu não posto muito, né, porque meu trabalho eu gosto mais de focar no que eu estou fazendo. Você trabalha, você não é influencer. Mas você sabe que pode ser um caminho, né, que vai acontecer naturalmente. Pode ser. Você está se tornando se tornando uma referência tão grande que aí chega uma hora que eles vão te procurar e falar, me dá conteúdo. Me explica como você fez. Exatamente. Inclusive, que foi o caso dessa moça, né? Ela começou a te seguir. E aí ela veio me perguntar, ela disse assim, o que você diria pra mim que tô querendo começar? Eu disse assim, primeiro, não desista. Né? Tudo é difícil no início. Faz o seguinte, guarda esses perrengues, daqui a pouco você vai dar risada neles. Segundo, foca em um nicho. Hoje, lógico, eu tenho experiência em laticínio, tenho experiência em frigorífico. Não foi uma coisa que eu fui procurando, nossa, agora eu vou trabalhar com laticínio. Não, agora é com frigorífico, agora é com pescado. Não, aconteceu, foi acontecendo. Naturalmente. Exatamente. E uma das coisas que me ajudou muito foi o fato de eu ter feito especialização na área, né? Eu fiz em Lavras, que é uma das universidades também mais conceituadas da parte de agropecuária. E eu ainda também já trabalhei com entreposto de carne, entreposto tanto de central frigorífica de supermercado e central panificadora. Então agora eu também tenho uma aptidão nessa área de panificação. E presto consultoria para restaurantes também, fábrica,
tudo diversificado. Restaurante, fábrica de gelo, fábrica de petisco para cachorro, Olha só. venda de produtos de kits de análise para alimentos, então é de tudo um pouco. E é o que você falou, né? As coisas não aconteceram todas de uma vez só. Não. Mas ao longo do tempo você foi trabalhando em determinados projetos que foram te trazendo essas bagagens distintas, que hoje te facilita, inclusive, de desenvolver um projeto mais elaborado. Exatamente. O problema é que as pessoas hoje querem, com um vídeo de YouTube de 2 horas, sair especialista no negócio e achar que vai dar conta de um projeto desse tamanho. Eu até brinquei com você já sobre isso, acho que o Danilo também comenta muito. Eu tenho sorte de achar bons influencers, por assim dizer, né? O podcast do Primo Rico, eles conversaram com 2 influencers. E eles já... Então, assim, eles se tornaram milionários com a internet. E aí o cara, por que você recomenda pra alguém que tá começando do zero, assim? Ele falou, não, do zero não começa. Arruma um emprego e vai trabalhar. Aprende, estuda... Cria bagagem. E aí daqui a uns 10 anos você volta e você vem ser influência. E aí você tem uma bagagem. Você tem conteúdo, você tem algo pra falar do zero. O que você tem experiência na sua vida? Recém-formado. Ele falou, não, vai fazer moleque estágio, de 16 anos, vai trocar ideia. Porque ele falou, aí ele fala, tipo, eu era do marketing, publicidade, propaganda, marketing, conteúdo, pra ferramenta que existia na época. Então quando veio o digital, eu só me adaptei ao digital, e aí a escala do digital é monstruosa. Sim. E aí eu consegui fazer isso com empresas e tal. Mudaram as ferramentas, mas os mudou conceitos as ferramentas, mas os conceitos são os mesmos. Exatamente. Então não adianta você achar que você vai ser um influencer do nada. Eu até fiz um link quando ele tava falando isso, eu falei, olha, se você é jovem e você quer ser um influencer, seja um influencer de jogos. Que é uma coisa que você faz, você gosta, você entende. E aí você vai vender esse conteúdo. Eu gosto muito de jogo. Eu sigo uma molecada que eles postam um vídeo no YouTube e dá 100 mil em 3, 4 horas. Caramba. Postando ele jogando. E aí, na época, meus amigos falaram, você é idiota, fica assistindo pessoas jogando videogame? Eu falei, falou o cara que vai no estádio assistir futebol. Eu também vou nos dois, mas é a mesma coisa, assistir algo que você gosta, ver uma pessoa melhor fazendo. Aí você tem os nichos, né? Então, hoje em dia tudo dá dinheiro na internet. Tudo. Se você quer ter uma vida longa e próspera como influencer, você tem que ter um conteúdo. Tem que ter um conteúdo. Você vai criar um negócio agora e daqui a pouco tempo morreu. Você não tem mais o que agregar na vida de ninguém. Mas pode ser algo que venha realmente acontecer, porque se as pessoas já estão te procurando nesse caminho, às vezes já dá para abrir um segmento em cima disso, né? Isso, e outra coisa que eu também faço é mentoria. Porque as pessoas me procuram alguém da área, nossa, eu estou precisando implantar uma ferramenta chamada Boas Práticas de Fabricação, né? Que é uma ferramenta de qualidade, exatamente. Estou precisando implantar, mas eu não sei nem por onde que eu começo. Comecei a trabalhar recentemente nessa empresa, tenho aqui um material, mas eu não sei, certo? Primeiro eu tenho que ver o que você tem, e aí normalmente eu assino um contrato de confiabilidade ali, eu tô vendo dados da empresa. Confidenciais. Confidenciais, exatamente. E aí eu vou orientando a pessoa. É nisso. Então eu sempre falo pra ela, olha, traga o mais mastigado possível. É hora que eu cobro. A gente não vai ficar batendo um papo, né? Não vou cobrar de vocês, tá? Não se preocupe. O público vai pagar, só nós não. Já deixa seu like aí pra pagar ela aqui, gente. Então. Então, nesse caso, eu sempre falo, olha, anota suas dúvidas pra gente ir tirando não mais... Não venha com dúvidas, com problema. Não venha aqui pra eu ter que ler a lei com você, ler a norma. Não é? Exatamente. Sempre falo. Por quê? Porque as pessoas, elas estão muito acostumadas a você pescar, entregar o peixe frito ali assado. Quer que eu dê na boca também? Então, vamos ler, vamos interagir, vamos tentar entender. Legislação é chato pra caramba. Ou você começa a ler e começa a ter uma história de amor ali com ela, ou não vai dar em nada, né? E o mais legal quando a gente fala desse negócio de legislação é que eu também mexo com legislação. Só que a minha, totalmente oposta dela. Então, agora eu não tenho o menor saco pra ler. Eu trabalhava muito com normas de ANTT também, que é outro segmento, não tem nada a ver. Mas aquela lá eu gostava. Mas agora, quando eram as questões de qualidade, meu Deus do céu. As complexo, né? ISO, fazia auditoria interna na empresa, eles tinham que estudar a norma. Não. Fiz um ano, eu fiz, falei, não quero ser esse negócio de auditor interno, não. O pessoal tem que gostar muito. O pessoal da fermentação guardava ketchup na geladeira. Aí eu tô lá fazendo auditoria aqui, eu vi o cara passando, eu fiquei de canto de usar assim, ele foi lá, abriu a geladeira, pegou um ketchup, um presunto, um queijo, sabe? Senhor. Nossa. Nem contamina nada. Que isso. Mas aí, isso te torna chato no dia a dia? Tipo, qual restaurante eu como? Não, esse aqui nem pensar. Esse lugar aqui eu nem entro. Eu sou bem criteriosa para comer, não é todo lugar que eu costumo comer. E normalmente, antes de eu ir comer num lugar, eu procuro ver o Instagram daquele local, ver como é que ele é preparado e tudo mais. Se alguém já comeu lá, se tá vivo, né? Tipo, deu dor de barriga, teve algum problema. Como foi? Exatamente. Você visita as cozinhas de restaurante, tipo...
Porque tem uns lugares que tem lá, né? Conhece Você a nossa pode, cozinha. você Isso pode. É permitido, né? Ninguém pode proibir de não entrar na cozinha, né? Você pode, porém, já eu como consultor, eu vejo do lado de lá, forasteiro dentro de uma cozinha atrapalha muito, muito. E eu como consultora, eu não gostaria de receber. Aí você vai dizer assim, nossa, Elisângela, então, por exemplo, eu presto serviço para alguns restaurantes aqui em Piracicaba. Você tá sendo chata, né? Não, não é isso, gente. E se acontece um acidente com alguém lá? A correria de uma cozinha é muito intensa. Só quem tá lá dentro para saber como é, você sabe disso. É um caos. É o caos, exatamente. Mas é um caos organizado, né? Porque elas se entendem ali, né? Mas imagina uma pessoa intrusa lá dentro. É que nem quando eu precisava descer com alguma visita dentro do frigorífico. Para mim, era um dos piores dias que eu tinha, porque eu tinha que ter muito cuidado com a pessoa. E atenção com a pessoa. Exatamente, porque a pessoa pode escorregar, né? Pode acontecer de vir uma carcaça na cabeça da pessoa, né? De repente uma faca pular da mão do colaborador, é possível. Ali. Pra você ter ideia, eu já corri de boi dentro de frigorífico. Já que você perguntou de uma coisa interessante, eu já corri. Como assim? Então, Escapou no abate. escapou e Saiu felizão, né? Nossa, gente, vocês não têm ideia, foi muito. Na hora foi, né? Desesperador. Exatamente. Depois foi só risada, mas na hora você tem que ter história pra contar. Nossa, que doideira. Cara, como isso? Não pode acontecer isso. Não. Foi uma falha de segurança ou o boi era Superman. Eu tomei um coice de um cavalo, eu era moleque. E assim, o cavalo tava de boa, não tava nervoso, nem nada. Ele só ergueu o negócio foi tenso. E esses bichos soltos. Você pensa um bicho de toneladas ali. Quanto pesa um boi hoje, assim, você tem noção de média, mais ou menos? Varia muito. Varia da raça, né? Varia muito. Porque assim, tomar um encontrão. Aí você diz assim, nossa, mas você vai ver uma carcaça, tá, gente? A gente tem que pensar que ele tem a barrigada, né? Que é o intestino do animal. Pra quem não sabe, a barrigada que a gente chama. O animal tem quatro estômagos, né? Na verdade é um estômago verdadeiro, 4 pré-estômagos. Então tem o intestino, tem sangue, né? Tem o couro, então tem os ossos, que muitos ossos às vezes saem ali durante o processo. Caraca. Mas nada se perde, né? Não, até o berro a gente aproveita. Vira cozinha, né? Fala um pouco mais sobre segurança do alimento. O que isso envolve? Bom, existe 2 termos, né? Existe segurança dos alimentos e segurança alimentar. A segurança alimentar, ela envolve a alimentação mundial. Então, a preocupação das pessoas hoje nessa questão do carbono, né? Ter alimento o suficiente para manter toda a população. Nutrição. Então, isso é segurança alimentar. Né? Tá. Segurança dos alimentos já é uma coisa mais focada na parte de higiênico-sanitário, né? Então, por exemplo, hoje no Brasil nós temos 2 órgãos bastante conhecidos, a Anvisa é do Ministério da Saúde e tem o MAPA que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, os 2 são regulamentadores da parte de alimentos, produtos alimentares aqui do Brasil. A Anvisa já mexe mais com a parte de fármacos também, né? Alimentos mais processados e tudo mais. E o MAPA, ele já é especialista na inspeção de produtos de origem animal, vegetais também e bebidas, tá? Sim, bebidas, principalmente as bebidas também alcoólicas, os vinhos e tudo mais. Refrigerante, eu vejo por causa do rótulo do refrigerante. Isso, exatamente. Tem cliente que fabrica refrigerante? Não, é que eu consumo assim em alta quantidade. Ele consome Faz bem muito. pra saúde, Aí ele fica né? lendo o rótulo depois. Então, e aí dentro desses 2 órgãos que regulamentam, eles ditam então as normas que são baseadas no Códex, que é, vamos dizer assim, o que gerencia as normativas mundiais, Códex alimentares. E então nós recebemos as legislações aqui, elas são atualizadas periodicamente através de portarias, instruções normativas, né, decreto-lei, enfim. E aí isso que vai regendo, então vai te dando um padrão de como você tem que seguir. Que nem um manual, entrega o manual, como é que funciona esse carro, né? Se eu quero apertar tal botão, se eu quero fazer isso, se eu quero trocar o pneu, qual o pneu que eu tenho que usar. Então é basicamente isso. E daí surgiram então, para melhor reger todo esse processo dentro de uma empresa, que a gente acha que é pouca coisa, mas não é. Nossa, imagina, um manual de boas práticas de fabricação, você tem que ter a qualidade da água que entra ali dentro, porque muitas vezes a água se torna um ingrediente, né? A água é um alimento. Sim. E muitas vezes ela se torna, ela não é só para lavar ali um equipamento, uma mesa. Entra no processo de produção. Ela entra no processo de produção. Então, e a qualidade dessa água? Fazer análise periodicamente. Você tem que ter qualidade do teu fornecedor. Então, por exemplo, se eu trabalho no entreposto de carne, então eu vou receber, eu tenho um fornecedor dos ingredientes, dos insumos, das embalagens, dos rótulos, que tudo entra em contato com alimentos. Como que muitas vezes eu já tive que ir até o frigorífico para poder participar do abate de lá, para ver como que era o processo. E eu cheguei a fazer auditoria lá.
Chegava, trazia o relatório para o meu diretor, entregava para ele só, esse está apto a ser nosso fornecedor, esse não. Interessante, certa vez eu estava recebendo, porque todo recebimento de carcaça era eu que fazia. Então eu entrava, a primeira coisa, abre o caminhão, eu entro lá dentro do caminhão, logicamente paramentada, né? Linda, pensa, só ficava o olho do lado de fora. Meu marido falava assim, nossa... Um ninja. Eu não me preocupo de você ser cantada no seu trabalho, porque você fica um dragão. Eu mostrei para ele uma foto só por Deus. Imagina capacete... Só não ficava... dá pra reconhecer. Não é reconhecido. Não dava. E aí eu lembro que eu entrava lá, então eu tinha que usar um aparelho para verificar o pH e a temperatura. Baseado nisso, na validade, é que eu liberava as carcaças para serem recebidas. E eu lembro que certa vez, aí ficavam os lombadores, né? Quem é lombador? Aquele pessoal que põe a camisa. Aí certa vez ele falou assim para mim, você sabe, doutora, que eu não comia carne daqui, né? Mas eu comecei a comprar carne daqui, só sabia? Só porque se passou pela senhora eu como. Porque, olha, eu vou lhe dizer, pense numa mulher exigente. Só que o que acontece? O legal da exigência é que algumas pessoas crescem com isso. Por exemplo, eu tive frigoríficos lá que eram meus fornecedores que depois vieram me agradecer, o dono. Nossa, você não tem ideia como a sua exigência, porque eu gerava um relatório toda visita, né? Você não tem ideia como a sua exigência ajudou a gente a melhorar. Eu já cheguei a devolver 2 caminhões fechados. Imagina, 500 mil reais ali de carga fechada, volta. Não tá aprovado. E aí o diretor ligava pra mim, você tem certeza? Tenho. Aí eu explicava pra ele, ó, por causa disso, aquilo, outro. A gente não vai fazer milagre aqui dentro. Como é que eu vou deixar isso ir pra um supermercado? Bom, foi, né? Em algum lugar foi, né? Foi, não pra onde eu trabalhava. Não pra onde você trabalhava. Graças a Deus, lá o diretor, ele, não, então se você tá dizendo comprava que não... Comprava sua ordem. Ali. Comprava. Tanto que eles melhoraram muito com relação à qualidade da carne. Inclusive, depois eu encontrei uma chefe de... É aquele pessoal que fica verificando dentro do supermercado se alguém tá roubando, sabe? Ah, tá. Que eu não me lembro agora o nome do departamento deles. Aí ela falou assim, nossa, você é a famosa veterinária que trabalha aqui? Eu muito te conhecer. Por quê? Não, porque eu sou da sua fama na loja X. Porque lá eu tinha muito problema de descarte de carne. E depois que você entrou, eu comecei a observar que foi diminuindo. Depois que você entrou, melhorou. Eu não tive mais problema com descarte de carne, justamente por quê? Porque como eu exigia da base... O que chegava para eles era... Passou em todos os... Era só você manter. Né? Era só manter o resto da cadeia de frio, entendeu? Não tinha que fazer milagre. Na verdade, alimento nenhum. Você não dá para você mascarar. Você sabe bem disso, é confeiteiro. Se você tem uma matéria-prima ruim, você não vai fazer milagre. O produto final vai ser ruim. Exatamente, não tem como. Você chega aí também no produtor rural, chegou algum caso mais assim, você passou do frigorífico, chegou aí até o produtor para ver? Quando eu trabalhei no laticínio, assim que, porque quando entra normativas muito mais exigentes, vez por outra entra, né? Por quê? Porque o intuito dos ministérios, tanto da saúde quanto do MAPA, é exigir para melhorar, é sempre assim. Então, quando entrou uma instrução normativa 51, que já faz um tempo, mudou muito a cadeia leiteira. Eles então, não inventam as coisas para atrapalhar. Não, não. Qualidade mesmo. Não vem as muito coisa. de... Inclusive, quando sai... Maluco. Eu não sei se outras pessoas são assim, mas quando sai que eu leio aquilo, eu digo, yes! Graças a Deus saiu. Porque às vezes vocês que estão na linha de frente, vocês já estão falando, ó, isso aqui tá errado, precisa melhorar. Não, e para vocês terem uma ideia, antes de ser decretado, né, de ser assinado, de entrar em vigor qualquer legislação, algumas, principalmente o RISPOA, que é o regulamento de inspeção, né, que rege os produtos de alimentos de origem animal, eles fazem umas alterações e eles mandam para alguns fiscais para solicitarem, tanto eles leiam, como a gente também, que é responsável técnica, leia, para saber se a gente não quer complementar. Eles dão um tempo para a gente fazer essa complementação. Por quê? Porque eles entendem o seguinte, existe o fiscal, que é aquele fiscal bonitinho, arrumadinho, que está lá empromadinho, que está em Brasília. É aquele que entende tudo de lei. E existe o fiscal chão de fábrica, que é aquele fiscal agropecuário que ele entende como que funciona o abate. Na prática. Na prática, exatamente. Para não, de repente, chegar uma lei que vai... O teórico vai lá e inventa um negócio que é impossível. Exatamente. Inventar uma coisa que não existe, que não faz sentido ou que não é viável. Então, eles se conversam muito. Tanto que quando eu recebi a auditoria federal, eram sempre 2 auditores. O auditor que entendia da teoria e que entendia a prática. Eles sempre se conversavam. Eu acho muito interessante isso, sabe? Sempre muito respeitosos. Quando tinha que ser duro, era duro. Quando tinha que exigir, exigia. Então, era sempre bem, vamos dizer assim, bem equilibrado. Funcionava. Funcionava, não, funciona. Eu chorava, né? Chorava as pitangas ali, mas no final dava tudo. Que doideira, né? Você comentou dos lombadores e me veio uma imagem que eu vejo muito aqui em Piracicaba. O caminhão para na rua e o cara descarrega uma carcaça no açougue
atravessando a rua. De Isso é bairro. permitido, isso é normal? Desde que, olha, na França é pior, tá? A França eu sei que tem diversos outros critérios. Porque a gente tem a mania de achar que, né, que nossa, o Brasil em termos de inspeção é um dos muito melhores. sério, né? Sério? Inclusive, a gente exporta muito. Mas Muito. aí vou fazer uma pergunta que a gente acaba comentando às vezes. É Brasil? Brasil ou estado de São Paulo e nossa região? Porque isso acontece que o Brasil acaba sendo concentrado aqui esse tipo de evolução, de tecnologia, né? Olha, Em outros estados assim mais eu sou do Piauí, né? longínquos, como o Piauí, Por exemplo, né? funciona também? Funciona. É. Funciona porque lá tem um frigorífico, né? Normalmente, aqui tem muito mais opções. Lá, o que acontece? As cidades pequenas, eles têm os abatedouros municipais, mas é obrigatório ter um médico veterinário assinando. Eu já vi isso, já inclusive acompanhei os abates. É uma coisa, vamos dizer assim, não é tecnológico, mas funciona. Eles têm todo um cuidado de higiene, toda essa parte realmente funciona. Dentro da limitação técnica deles, eles fazem acontecer. Exatamente. Precisa. O básico eles fazem. O básico bem feito. Que eu acho que isso em qualquer lugar é importante. Então, isso sim. Então, a parte de inspeção que é fundamental, por isso que o médico veterinário tem que ser responsável técnico de frigorífico. Por quê? Porque ele é o único profissional que está apto a dizer qual é a sanidade daquele animal que vai para abate, né? Porque quer queira ou quer não, a gente pega a carne, mas ela veio de um animal que era vivo. Sim. Então, o que aquele animal tinha antes? Será que ele foi inspecionado? Será que ele tinha uma tuberculose, uma brucelose, uma aftosa, né? E tem muitas doenças que são zoonose. Então, zoonose é aquela doença que passa do animal para o homem e vice-versa. Então, por isso que é obrigatório ter médicos veterinários dentro de frigoríficos. Antigamente, inclusive, acho que 30 anos atrás, o fiscal era aquele fiscal que entrava dentro do frigorífico e falava, isso está errado, aquilo errado, aquilo errado. Depois de um tempo para cá, mais ou menos uns 15 anos para cá, a gente fala que o fiscal hoje, ele é mais educador. Orientativo. Exatamente, porque o que ele tinha de pegar na mão e ir mostrando, ele já fez. Agora tanto que o programa antigamente era só BPF ou APPCC, hoje não, hoje é PAC, Programa de Autocontrole. Você tem que aprender a se controlar. Sim. Então você tem que ter a sua equipe de controle de qualidade bem formada, bem concisa, e você montar ali a sua programação para que você consiga entregar uma carne para um consumidor em que aquele consumidor esteja apto a comer e não vai ter nenhum problema de saúde. Mas se eu quero entregar uma carne com um bom marmoreio, com isso, aí é com você. Mas o básico, que é o programa de autocontrole. Para sair daqui e ir para consumo, é isso. É isso. Daqui em diante, se você quer fazer uma carne já X, Y, Z, do boi não sei das quantas, aí é com você. Aí você agregar mais valor. O Wagyu criado com cerveja dos monges tibetanos. Né? É bem por aí. E hoje você, na tua área Não, empreender... peraí, ela não respondeu a minha pergunta dos lombadores. É permitido? Sim, a pergunta. Sim, desde que ele esteja uniformizado corretamente, a carcaça esteja coberta com plástico, totalmente coberta. Eu já vi muito que não está coberto. Aí é problema. Aí você pode até denunciar ao frigorífico. Tá? Ou ligar, não denunciar para um órgão federal, mas ligar, né? Denunciar às vezes o lombador. Porque muitas vezes, gente, quando sai do frigorífico, ele sai tudo bonitinho. O que acontece da porta do frigorífico para lá, a gente não tem muito controle. Eu sei porque eu já fui, né, controle de qualidade. Então é complicado essa parte, entendeu? Então, às vezes acontece, e outra é difícil, às vezes, parar o carro, né? Você não tem como parar o carro numa doca. Ali tem uma açougue, acho que é na 15, né? Bem, quase na esquina com o governador. Como é que para? São Carlos ali. Né? E você descer com aquela... Gente, aquilo lá pesa 300 quilos. É, monstruoso. É muito. É meio boi ali. Aí você desce ainda, né? Você tem que descer, às vezes tem uma escadinha ali meia boca, porque nem dá pra ter uma escada muito decente ali, né? Uma coisa é um caminhão descarregar numa doca. Para quem não sabe, doca, né, é uma abertura que encaixa perfeito um caminhão, que tem os almofadões que faz o isolamento térmico, né? Ou seja, o que está frio, fica frio. Que legal, não sabia que tinha isso. Isso é uma doca. Conheço o doca, mas não para frigorífico, não sabia o que era caminhão assim. encaixa perfeitamente, tem os almofadões para fazer o isolamento. Tem isolamento de geladeira, né? Sem troca de calor. Sem troca de calor. Depois que está totalmente isolado, fechado, aí sim a gente abre a porta e abre, né? Aliás, as portas do caminhão já estão abertas, tem que estar abertas. É que a gente abre a porta. Inclusive, quando vinha a carcaça no chão, mesmo com plástico, eu não recebi.
chão do caminhão, você fala. No chão do caminhão. Tem que vir tudo penduradinho. Até que, o que aconteceu? Eu recebi muita carcaça que vinha do Mato Grosso, de Sorriso. Imagina, é muito tempo de viagem. E certa vez aconteceu quase que o cara morreu no acidente, então as carcaças vieram todas deitadas, quebrou a barra de segura das carcaças. A sorte é que eles envelopavam tudo por dentro. Porque O caminhão. É um frigorífico muito grande, inclusive é um sertanejo aí, ele é um dos sócios do frigorífico. Ele envelopava inteirinho o caminhão, em cima e embaixo do ar. E não era a primeira vez que eu recebia desse frigorífico, né? Já tinha história. Já tinha um histórico. Todo o histórico dele, a nota era sempre máxima. Ou era 9, 9,5, 10, então... Eu até procurava erro, eu digo, nossa, mas não tem nada, eu não quero dar um 10 hoje, por favor. Aí eu recebi nesse caso, mas por quê? Porque estava tudo envelopado. Então, a gente também não pode ser tão... Não, e assim, você vê que ele tem um compromisso com a qualidade, né? Não foi... Todas as entregas ele mantinha um padrão, então quando aconteceu o acidente, você falou, realmente foi um acidente. Sim. É um relaxo. Mesmo sendo um acidente, se não fosse envelopado, com certeza não ia passar. Aconteceu um acidente, ok. Acontece. E também eu tinha feito uma auditoria com eles por videochamada, porque Mato Grosso fica duro, né, sair até lá. Eu pedi para ver como que funcionava e tudo mais, e pedi alguns pontos, eu quero ver tal coisa, assim. Então a moça do controle, eu não me lembro o nome dela agora, foi muito solícita, me mostrou tudo e tudo mais. Então isso dá confiança, né? E isso tudo pesa na hora de um julgamento, porque ali você está julgando a situação, né? Então isso tudo pesa, e é nessa hora que você decide. Eu vou receber parcial, total, vou devolver, enfim. Nossa, devolveu a carga pro Mato Grosso. Não volta, né? Vai virar salsicha. Rejeita aqui. Não, eles não devolvem, eles vão quebrando a carga por aqui. Eles já ligam para outras pessoas e já vai quebrando a carga. Não dá para voltar. Imagina, um custo altíssimo. Né? Mas o interessante, eles tinham uma cadeia de frio tão boa que muitas vezes, às vezes, a carcaça chegava até meio congelada. Caramba! Eles davam um boom de frio lá. E eu tinha um fornecedor de vizinho que chegava com 17 graus. Foi isso que eu devolvi. Pode devolver. Não vou devolver 17 graus. Pra quem não sabe, o máximo a gente costuma receber de 2 a 8, né? 10 é a tolerância máxima. E uma vez o outro. 17 graus. Tá quase cozinhando. A bactéria tá tô amando, gente. Esquenta mais, que é ótimo, né? Tô começando a ficar com medo dos lugares que eu compro carne. Começa a ser mais criterioso. E é difícil, porque a gente não tem como controlar isso. Mas essa é uma boa. Como o consumidor consegue fazer esse filtro? Só você exigir a origem. Tudo é baseado na origem. Por que hoje existe o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com a chancela do CIF? Ali comprova que aquela carne não é clandestina. Aquele boi não foi abatido no meio do mato. No pasto. Exatamente. Não foi jogado no chão, ali no meio das folhagens. Aquele animal, a gente nem sabe se era são ou se não é. Diferente, dentro do frigorífico só entra animal são. E mesmo que o animal esteja doente, a gente tem um período que a gente chama de repouso. Então o animal não chega e já é abatido. Primeiro que ele tem que passar por todo o processo. O animal que ele vai ser abatido, ele tem que ficar no mínimo, depende do tempo de viagem, ele fica até 24 horas sem comer, só com dieta hídrica. E aí ele chega dentro do frigorífico, a gente tem uns currais, e a gente separa os animais por lote. E normalmente os lotes é de acordo com a quantidade no caminhão. A gente separa por lote, então chega toda a documentação, a GTA desses animais. Então hoje tem rastreabilidade, que é no brinco, né? Você consegue ver ali. E o médico veterinário, antes do abate, isso 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, ele tá lá na plataforma, que é uma plataforma, né, em cima dos currais. Ele analisa os lotes e ele vê o comportamento do animal. Se o animal estiver separado, coagido, mais curvado, enfim, ele pede para separar, porque ele vai avaliar se aquele animal tem algum problema de saúde. Muitas vezes, se tem, é o último a ser abatido. E quando é abatido, esse animal ele vai para a graxaria. O que é graxaria? Ele vai virar farinha de carne e osso, e não vai ser alimento. Mas isso não compromete o lote? Não. A gente desvia esse animal, que a gente fala. Né? A gente desvia esse animal, ele é abatido no final do abate, para não comprometer. Né? Por quê? Porque entende-se que os animais que estão abatendo primeiro, eles são animais sãos. O último, eu posso abater um animal doente, que depois eu vou lavar aquilo tudo de novo, eu vou desinfetar aquilo. E aquele animal não vai ser comercializado, ele vai virar graxaria. Ele vai ser descarte, né? Então, às vezes até incinerado. Outra situação, dependendo da doença do animal, cabe ao fiscal analisar, e aí muitas vezes ele manda o animal ser incinerado. Nem reaproveitado, nem para farinha de carne. Essa farinha seria utilizada para quê? Ração animal. A ração. E, inclusive, hoje, ração animal, por causa da vaca louca, que foi uma doença que teve há muito tempo atrás, toda a farinha de carne e osso é esterilizada. Ela passa por um tempo
temperatura e pressão. Então, é uma panela de pressão gigante. Entendi. Coloca a farinha lá, fica lá, se não me engano, é 3 atm, 160 graus, 20 minutos, se eu não me engano. Fica esse período, depois descarrega, aí ela é comercializada como farinha de carne e osso e vai se tornar ingrediente ou de ração de frango, ou de ração... Só não pode de ruminante, não pode, por causa dos primes, é proibido. Ou de ração de pets. Frigorífico não se pede nada. Inclusive, foi um dos primeiros a fazerem logística reversa, que hoje é muito mais comum, né? Inclusive exigido pela CETESB. Por que a logística reversa? Porque dá lucro pro frigorífico. Mas como assim com a logística? Logística reversa, imagina, você vende você dona um devolve o frigorífico. berro. Você devolve o velho, não, né? Você vende a carcaça. Certo. Do que sobra a carcaça? Não sei. Ossos. Os ossos. Ossos, Ok. aparas, gorduras, né? Sebo. Exato. Cartilagem, né? Eu sei do tutano, tem um colega meu que desviavam os ossos de tutano aí para dar pro cachorro Exatamente. dele. Então, aqueles ossos muito grandes, né? Aquilo, quando não é comercializado, você tira toda a carne ali, aqueles ossos ficam dentro dos açougues. O que o açougueiro vai fazer com aquilo? Então, eles guardam aqueles ossos dentro de um tambor, dentro de uma câmara frigorífica e passa o caminhão. Não é o mesmo que entrega, tá? Não tem nada a ver com o caminhão da graxaria. Eles passam periodicamente, a gente tem todo um mapeamento, eles passam, coletam aquilo e vai para a graxaria, que é fábrica de produtos não comestíveis. E aquilo vira farinha de carne e osso. Olha só. Ah, entendi. É porque quando eu falo logística reversa, eu penso Que a em gente embalagem de fertilizante. A gente fala de reciclagem animal, né? E o que não vira farinha de carne e ossos, vira sebo, que é comercializado para grandes empresas para fazer sabão. Tem boi em tudo Está quanto é tudo lugar. conectado. Está tudo Está conectado. tudo conectado. Surreal. Olha, essa parte de petisco de animal mexe, não sei. Sim, eu sou responsável técnica de uma indústria hoje, assim. Eu já passei perto de empresas desse tipo. Nossa, o cheiro é muito ruim, né? Nossa, o cheiro próximo da fábrica é muito ruim. Que eu já trabalhei em frigorífico, né? Então, Não, frigorífico. pra você já tá tipo. Tem a bom. parte, por exemplo, da bucharia, porque assim, todo frigorífico é dividido em departamentos, né? Tem a sala principal, que é a sala do abate, e tudo é conectado a setores menores. Então, a gente tem o setor de captação do sangue, É uma linha do de, plasma. é uma linha de produção. É uma linha de do carro, produção. né? Só vai. Só que ao invés de montar, vai desmontando. Vai desmontando, exatamente. Então a gente vende o couro, e ali tem o plasma e as hemácias que a gente vende também, né? E tem a parte de bucharia. Bucharia o quê? Ela recebe a barrigada. Então eles limpam a barrigada, eles... A bucharia de bucho. Eles tiram, né? Abrem tudo, aquilo vai pra esterqueira, que vende também. Caraca! Até o vira fertilizante. Tudo. O resto. Sim, exatamente. Vai para a esterqueira, eles lavam a buchada, né? Alguns são cozidos e são comercializados para fazer, né? As buchadas. Não, aí a bucharia, gente, é cheiro de... E interessante que eu tinha... Não, e o interessante e aí os funcionários, eles lá trabalham literalmente todos, né, com uniforme. Tem que ser branco, porque é obrigatório, mas eles trabalhavam todos com uma roupa plástica por cima, né? E o interessante, quando eu tinha que passar nesses departamentos, eu não podia fazer isso. Então eu entrava, respirava fundo no departamento antes. Sorriso da princesa. Sorria assim. Sorria assim, e passa adiante. Volta a respirar. Tem que pôr umas máscaras, aquelas de gás. Escapando. Cheiro de sangue também, viu? Muito ruim. Não, Então, assim, isso aí não é. Então, de boa. então esse Não, petisco pra é nós- de boa. Para nós que não estamos acostumados. Pra quem não tá acostumado, E esses petiscos, não dessa fábrica em específico que você acaba trabalhando, mas no geral, eles são bons? Ou realmente assim, pega as porcarias que tem e bota no mercado aí e dá pros pets? Então, depende, Tem marcas né? e marcas. Tem marcas e marcas, exatamente. Mas a gente, como eu falei, você tem que seguir uma legislação, né? E a fiscalização é bem criteriosa. Inclusive, E para esse uso também é firme. E hoje em dia, o maior fiscal é o consumidor. Hoje a pessoa recebe um pacote e ela abre ali e de repente tem alguma coisa dentro do pacote de petisco. Já era. Aí ela já liga pra gente, acabando com a empresa, né? Isso se ligar pra empresa, quando não postar pra rede social marcando a empresa. Eu já tive um caso desse. Foi um processo e tudo. Tive que fazer uma argumentação, tive que estudar um inseto que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, Plodia. Eu também não. Talvez vocês já tenham visto. Ele parece um mosquitinho alado, assim, só que ele é compridinho, ele é fitness.
E na hora que você abre o pacote, ele tem uma teia, mas é uma teia de seda. Não é que nem de aranha, ele é toda fechadinha, assim. Você abre e chega lá e faz assim. Nossa, Flodia, procure depois. flodia. E o duro é que lá vai eu procurar artigo científico, né? Para provar que aquele inseto não estava dentro da empresa. Porque imagina, o pacotinho ele vai fechado. A gente tem uma máquina, que é a Flowpack, ela pega o filme, ela veda o filme, ela sela, a gente põe o biscoitinho lá dentro, fecha aqui e fecha aqui. Corta e sela. Então, é fechado, pois esse bendito inseto, ele fura a embalagem. Aí, o que acontece? Eu achei um artigo científico provando, que era uma pesquisadora que queria provar a capacidade desse inseto de furar vários tipos de embalagens plásticas e densidades diferentes. Aí eu achei justamente a que eu queria. E ele fura com facilidade muito grande. Uma das fases da vida dele, né? E aí, para você provar que não estava lá com você, aí você tem que pegar a documentação da empresa que faz a detetização da sua empresa, provar que ele vai periodicamente lá a cada 15 dias e que não foi constatada a presença de nenhum tipo desses insetos lá. Então, nossa, é muito sério, nossa. É um processo quase que criminal, é um negócio extenso. E o problema é que é o seguinte, muitas vezes a gente recebe a exigência, vamos dizer assim, a denúncia, né? Mas o problema não está com a gente. Por exemplo, eu já trabalhei em laticínio e eu tinha todos os sábados, era o dia de eu ir no laticínio e de eu ir visitar cliente. Por quê? Porque o meu patrão na época, ele adorava a imagem dele. E ele fazia tudo certinho, sabe? Ele, inclusive, tinha fazenda de laticínio e as vacas dele estavam pandeló. E ele falava assim, Elisângela, eu preciso muito que você faça um trabalho para mim que não é muito comum para você, mas se você puder me ajudar, eu disse, lógico. Aí eu ia até o cliente, levava os produtos. Sabe o que acontecia? A gente vendia os produtos lácteos para a rede de supermercado e de madrugada eles desligavam o aparelho. Eu não quero gastar energia. Tá igual aquele episódio do Pesadelo na Cozinha do Jacan, vocês viram? Que o cara desligava o freezer. Gente, é mais comum do que se imagina. Para economizar energia, eu vou desligar. Uma dica que eu dou, quando você for no supermercado e você, né, tá ali no meio do dia, ou mercadinho, como é que você sabe que isso aconteceu? Observe se o produto está suado. Se ele está suado, ele teve troca de temperatura em algum momento. Então, se estiver suado, pontos de água depois congelada, pingos congelados ali dentro do freezer, houve esse processo. E aí, para você colocar na cabeça Então, eu comecei a fazer esse mapeamento. Eu ia no cliente, o cliente me falava assim, me fale mais, onde você foi? Né? Quando você comprou? Que horário? Que não sei o que. Aí eu fui fazendo mapeamento, eu cheguei a isso. E assim, eu cheguei a uma rede específica. Não eram todas as redes de supermercado que faziam, era uma específica. E aí eu fui até o responsável das vendas, ele disse, nossa, a gente vai mexer nesse vespeiro. Eu disse, viu, a gente tem que conscientizar. Se a gente não ficar toda hora, eu tenho medo, viu, quando é que vai melhorar? Não dá. E reflete em vocês, né? Porque assim, dificilmente o ataque é no mercado, né? Vai ser no produto. No produto. Exatamente. A mesma coisa dessa questão da flodia. No final, esse bichinho, ele atacava muitos cereais. Então, a maior parte das empresas hoje, das lojas agropecuárias, porque eles trabalham? Cereais. Então, dentro do estoque dele, tá uma rave dessa flodia lá dentro, entendeu? Tudo junto. Chegou mais um alimentinho pra gente, vamos lá. Coisa nova, vamos experimentar. Esse aqui é a embalagem vermelha, é diferente, vamos ver. Qualidade boa, eu conheço essa marca. A Elisângela passou por lá. Até os bichinhos já sabem. Tem que estudar, né? Tá vendo? Você é obrigado a estudar essas coisas. As baratinhas, platela germânica. As baratinhas pequenininhas. Aquelas miudinhas. Nossa, aquilo, gente. Cara, é muito louco isso, porque eu convivo muito com o agro do outro lado, né, de planta. E acontece as mesmas coisas, muito parecidas. Assim. Eu tô na ponta do processo, eu tô na máquina. Você tá na máquina, né? Mas acontece, tipo, o seu produto é ruim. Por quê? Não, eu apliquei ele aqui, ele não ficou bom. Mas então, aqui o rótulo tá fazendo que aplicar assim. Não, mas esse negócio aí não precisa pôr tudo isso de água. Aí eu dilui o produto aplica correto. Aí vai lá. E depois quer ter bom resultado. Depois quer ter bom resultado e fala que o produto é ruim. E aí queima o produto. E aí porque o Tião ali trabalha comigo há 30 anos, já faz isso desde sempre. Exatamente, sempre foi assim. Meu parceiro, o Danilo, falou muito isso. Ele falou assim, olha, eu tenho que fazer rótulos diferentes. Porque chega na fazenda, o cara fala assim, não, pega o produto verdinho lá. Se eu colocar todos os rótulos pretos, ferrou. A chance de misturar um produto com outro errado e dar uma reação... A gente padroniza muito, ainda mais produtos de limpeza, sempre por cor. E eles falam também, a gente trabalha com chão de fábrica, né? O que é chão de fábrica? As pessoas que não tiveram condições, né? De estudar e tudo mais. E aí a gente tem que falar por cor, não.
Pega o sabonete laranjinha lá. Por quê? Porque, imagina, produto químico, a gente tem diversos produtos químicos dentro de uma indústria de alimentos. A gente tem desde um produto base de soda cáustica, a gente tem ácido, então a gente tem alcalino, ácido e tem neutro. E ali, se o cara errar a cor, e tem gente analfabeta, infelizmente. Tem gente que não lê, a maioria tem preguiça de ler. Não precisa nem ser analfabeto. Vou contar um caso aqui. Um cara que trabalhava comigo, estagiário da minha confeitaria. Tinha que ser estagiário. Da minha confeitaria não, porque eu trabalhava para os outros. Mas o cara era assim, tinha meia idade. Mais velho até, na época eu tinha acho que uns 25, sei lá. E aí o cara foi lá fazer estágio, ficou ali comigo na confeitaria um tempo. E aí chegou o final do turno, vamos limpar. Daqui a pouco eu tô sentindo um cheiro assim, um negócio estranho, sabe? Eu olhei pro balde. Deu olho, não. O balde assim, saiu fumaça. Eu falei, cara, o que você fez? Misturou. Peguei os produtos ali. Que produto? Aquele. Eu não lembro o que era, mas tinha cloro e algum amoníaco da vida ali. O negócio. E, cara, leva esse negócio pra fora, vai botar todo mundo intoxicado aqui. Cara, uma cozinha de restaurante, não sei que legal. A notícia na mídia ia ser mais divertido. Assim, não era um cara que não tinha instrução, mas não conhecia da química dos produtos. E acabou misturando. Gente, é a primeira coisa que os técnicos falam da área de produtos de limpeza. Nunca, hipótese alguma, misture produto. Inclusive hoje, o que as indústrias fazem? Esse pessoal que vende, né? Eles já fornecem comodatados equipamentos já para dosar. Então ele já põe um filtro ali que já dosa. Você abriu ali, já sai a quantidade de água com o produto diluído, certinho. Isso é muito legal. Você põe dentro de um gerador de espuma. Você põe ali dentro, ele mesmo gera a espuma na pressão que você quer, na velocidade que você quer, do jeito que você quer. Só você ficar que você quer. Só que gera uma economia absurda, né? Porque o povo usa indiscriminadamente o negócio. Quanto mais espuma, melhor. Vai, ia lavar a louça lá, o pessoal abriu um detergente por panela, né? Então é um problema. E indústria de alimentos, eu falo da onde eu trabalhei, na hora do almoço eu mandava lavar. Então tinha a produção do início. Mas a gente vai ficar só uma horinha, tá bom, é uma hora que as bactérias estão ali, né? Lindas, maravilhosas. Aí o que eles começavam a fazer? Então tá bom, então a gente desossa uma espécie de manhã e desossa outra tarde. Porque entre uma desossa de uma espécie e outra eu também mandava lavar. Então às vezes eu lavava 2 vezes por dia. Então, aí eu falava pro gerente de produção, então otimize o seu processo. Exato. Controle de qualidade de produção entre tapas e beijos. É mais tapa do que outra coisa. Mas eu sempre falava pra ele, gente, não leva o pessoal do meu trabalho. Eles, não, eu entendo completamente. Eu quero te matar. Mas é o que você falou, no fim, o resultado dessas... Agrega pra todo mundo. Não só agrega, mas com certeza teve muito retorno financeiro, porque, tá estabelecido, é seguro, né, ganhou nome, cresceu, aumentou o faturamento, contratou mais gente. Sim, Se fosse uma fabriqueta qualquer porca, provavelmente tinha sido fechada. E o interessante também é que eles aproveitavam da minha fama, né? Lá vem a megera, né? Reclamar. Aí eu falava assim, reclama tal coisa lá com isso, porque eu já falei, não adianta não, tá bom. Então ele se aproveitava, ele disse, né, tá aproveitando a minha nobreza. Já deixa que ela fala as coisas ruins. Mas isso acaba tendo uma sinergia, né, entre os departamentos, porque, de fato, a sua palavra tinha mais autoridade, né, então... E também, o que acontece? Quando você está na produção, você está o tempo inteiro com o colaborador, então tem uma hora não tem um pouco mais de intimidade, né? Quando você raramente aparece no ambiente, e eu era aquela pessoa que eu tinha os meus colaboradores de controle de qualidade, eu sempre falava, eu nunca vou deixar você no mesmo lugar, tá? Senão você pega vício. Fazer amizade com o fulaninho, aí o fulaninho lava a mão, mas o fulaninho não tem problema, aí o outro não vou com a cara dele, tem que lavar 3 vezes agora, entendeu? Então tem que tomar muito, faz essa rotatividade para não ficar, eu sempre falava, trate com educação e respeito, intimidade não, porque tem gente que não sabe o limite ali das coisas. É sempre delicado. Você falou dos seus colaboradores, é uma equipe sua que é da ACT, ou pessoas da empresa ali? Não, pessoas da empresa. Fazer uma rotatividade. Exatamente, pessoas da empresa que eu orientava, né? Hoje na ACT você ainda está sozinha desbravando tudo. Eu já tive uma sócia no início, mas ela optou por ser CLT, o que tá tudo certo. O que eu perfil de cada um. Exatamente. A gente fala muito isso, é perfil. Mas ninguém ela foi... é obrigado a empreender, gente. A gente está aqui para incentivar quem quer empreender. Mas ela foi ótima, a gente se conheceu na Exalc e eu vi um perfil nela muito arrojado, assim, sabe? E nós começamos, era o primeiro trabalho dela, né? Ela nunca tinha... Então ela queria ter essa experiência de carteira assinada, né? E na época muito difícil, a gente conseguia um cliente aqui, outro ali, não podia cobrar o que a gente já queria cobrar, a gente não tinha nome, né? Muitas vezes a gente até trabalhava de graça mesmo no início, porque você quer pegar a experiência. Tá vendo?
Apesar de eu ter experiência, ela não tinha. Já falamos muito isso aqui. Não, você tem. A amostra grátis funciona, não tem jeito, de qualquer mercado. Exatamente. Um, inclusive, dos conselhos que eu dei para essa moça que me procurou foi: se você tem alguém da sua família que tem um empreendimento de restaurante, vá ajudar. Vá trabalhar. Lá, fiscalize ele, dê as Vá recomendações. orientar, exatamente. Você começa assim. Mexe no assim. projeto. Exatamente. Se você não tem a oportunidade de ser CLT, eu tive essa oportunidade. Se você não tem, vai procurar oportunidade. Nossa, mas eu estou trabalhando de graça, não está ganhando experiência. Sim. Isso não, ninguém paga. É aquela máxima, né? Conhecimento. Conheço. Não, Vai dispersa a pegando sociedade, prática, sacanagem. vai Não tem, tendo não tira. contatos, networking. E o começou a network aparecer. depois, né? Porque Sim. o teu exemplo que você contou, você tava aqui, o cara te indicou lá de um frigorífico, lá na puta que pariu. Ele tava operando, transitando entre um e outro. Tem um cara lá precisando de sua ajuda, talvez Sim. te ajude. E isso fez o network com o fiscal começou a te entrar em contato. Você viu? Não, e sempre aparece, né? Eu já tive situações de trabalhos em São Paulo. Aí eu indico consultoras, porque a gente tem uma rede de consultores, né? Que graças a Deus legal. a gente não tem essa coisa, nossa, porque você é minha rival. Não, gente. A gente troca Todo mundo se experiência. ajuda. Eu tenho amigas que são consultoras em Recife, eu tenho amigas que são consultoras em Brasília, e assim vai. Aqui no estado de São Paulo também a gente troca experiência. Eu acho que isso é fundamental. Não existe, até porque cada um tem a sua aptidão, né? E aquilo que você falou no. Acho que a gente não estava gravando ainda, a questão do perfil, né? Tem um Perfil. cliente que vai dar melhor com outro perfil. Exato. Exatamente. E por mais que eu seja uma consultora, vamos dizer assim, que tem experiência em restaurante, imagina, vocês dois são donos de restaurante. Às vezes você gostou mais do meu tipo de trabalho. E às vezes você não gostou muito do meu. Porque você achou que eu sou muito detalhista, que você quer uma coisa mais prática, você já quer uma coisa mais imediata. Ele não, olha, a gente vai ter que trabalhar isso primeiro, a gente tem que mudar uma cultura, não é uma coisa assim. Desfaz a sociedade, não quero mais ter restaurante com você. Eu também não quero ter Exatamente. Cheio de Então, necessidade, né? e aí, às vezes, já aconteceu de entrar em contato. Nossa, eu peguei aqui seu contato, gostei do seu trabalho, vi aqui o que você faz, vi seu site, eu quero te contratar. E eu falava, você não? Eu sou de Jundiaí, eu sou de São Paulo. Olha, eu não atendo aí. Não atendo mais, eu arrumo uma consultora já pra você. Arrumei 3, 4 telefones, as pessoas, as meninas, nossa, muito obrigada, eu nem te conheço, mas muito obrigada. Isso não, só fazer o seu trabalho bem feito. Eu te indiquei, pelo amor de Deus, vai queimar meu fundo, a pessoa nunca viu na minha vida, né? Faça o seu trabalho bem feito, oportunidade para você agora. E é isso. Isso é As pessoas interessante. têm que ter oportunidade. Você não atende a região de São Paulo capital. Não Interior de São Paulo você Interior, atende. sim. Eu atendo Porque, assim, a minha prioridade como consultora, o meu sucesso, né, que é o que vocês perguntaram. O sucesso para mim hoje é eu poder conciliar o meu trabalho com a minha família. Eu tenho um único filho, né, eu perdi minha mãe muito cedo, então eu não quero que ele tenha essa lacuna na vida dele. Eu quero estar presente, eu quero conseguir dar o café da manhã dele, ou levar ou buscar na escola, a gente faz refeições juntos, em família. Meu marido também preza muito por isso, né? O Fernando teve a oportunidade de tocar em bandas grandes. Não teve por quê? Porque a prioridade dele sempre foi família. E tá tudo bem, é E tá tudo escolha. bem, esse é meu sucesso, eu tô feliz da Exatamente. vida. Eu tenho meus poucos clientes, mas eu trato com mimos, cada um deles. Manda mensagem, tem um grupo de WhatsApp com aquele meu cliente, tem vários grupos, né? Ali a gente conversa, bate papo, faz uma brincadeira descontraída e graças a Deus todo ano eles estão renovando comigo. Que Então tá legal. tudo certo. Então eu tô fazendo o caminho certo, né? Sim. Falou de renovar e agora vem uma pergunta. Você costuma trabalhar com contratos anuais de Contratos do anuais. processo, é isso? Responsabilidade técnica, que eu também faço esse Tá. trabalho, aí é contrato anual. Agora, consultoria Específico. específica, por exemplo, Desenvolvimento restaurante. de projeto, implementar. Restaurante eu não faço responsabilidade técnica. Eu sou consultora ou assessora. Mas é mais consultora. Restaurante tem que ter um responsável técnico. Nossa, agora você me apertou. Eu acho que não é Que eu obrigatório. saiba, não é. Não é obrigatório. Você pode ter, mas não é obrigatório. Eu acho que buffet tem que ter nutricionista, né? Eu acho Buffet, que serviço de alimentação, isso, sim, que aí você sim. presta, exatamente. Mas acho que em restaurante não. Não. A não ser que seja aqueles restaurantes que sejam franquias, né? Franqueados, ou que vão fornecer uma alimentação coletiva para uma empresa X. Aí a empresa, por exemplo, o Banco Bradesco, o Banco Itaú, aí eles vão contratar uma empresa, então eles pedem toda a exigência dentro daquela empresa. E aí termina que a própria empresa contrata e vê ali a necessidade daquele profissional. Tem profissional, infelizmente, gente, que só assina a empresa. Literalmente, ele vai Só lá, assim, não tá nem pegar o nada. dinheirinho dele e assina a empresa. Eu não sou assim. Eu vou lá... Engenharia também, por isso que caem os prédios de vez em quando. Contador também, por isso que umas empresas quebram. É tudo A assim. culpa você- não é do contador, cara. Não, Desculpa. mas assim. A não ser que ele aplicou um golpe. Não, mas Já eu quero conheço dizer história assim, assim. tipo, eu tenho histórias que eu chego assim e falo, cara, com o contador, você fala, mas esse cliente aqui não tem sentido essa lógica.
Ele não me manda o documento. O papel do contador, assim como o consultor, é muito parecido. É chegar e falar, cara, você vai quebrar, porque com essa bagunça a gente não consegue saber onde a empresa está indo. Não, você é o bom senso ali, né? Não quero tirar nota, Consciência. não quero pagar imposto. Você tem que orientar. E chega uma hora que ele só assina o balanço. Não, eu até concordo em partes, mas É que assim, é que o financeiro... O empresário não pode alegar ignorância. Não, mas em nenhuma área. Né? Você concorda? Nenhuma área. Então, a lei não permite alegar ignorância. Então, tipo assim, o cara que libera um prédio... Tem muito conhecimento hoje, não dá. O cara que libera o prédio, por exemplo, um engenheiro que assina. Quem pediu para ele assinar a empreiteira e construiu, ela sabe que estava fazendo errado. Ela contratou um cara que só assina porque ela sabia que estava errado. Sim. A mesma coisa com o restaurante. Eles olham a dele. Eu não quero atender a norma. Eu vou economizar desligando o freezer. Contrata aquele ali, que aquele ali só assina. Aquele lá vai passar pano quente. E aí eu pago mais barato também. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem isso também. Tem. Já teve casos de clientes meus hoje que falam assim, nossa, Elisângela, você não é a responsável técnica mais barata que eu já tive. Porém, você aí funciona. Vale a pena pagar o seu salário. Por quê? Porque você pega a documentação, você me entrega, você tá aqui, você me orienta, você cobra do colaborador, você isso, você aquilo, outro. Então, agora eu entendo o que um responsável técnico faz dentro de uma empresa. E aí quando você coloca assim, você não é a mais barata, eu olho pro outro lado. Porque se você paga mais barato, mas os outros não fazem, fica caro. Sai muito mais caro. Foi o que aconteceu com ele perdeu dinheiro então, já com outros. Está barato, pode aumentar. Né? Aumenta o ticket. Né? É o que vai acontecendo. Daqui a pouco você começa a receber ligações e fala, cara, por que eu vou prestar o serviço por esse preço? Eu tenho gente batendo na minha porta, eu posso ofertar por mais. Você está começando a criar uma escassez dentro da realidade da Lili. Não deveria ser um diferencial, né? Isso é obrigatório, é o mínimo. Você já disse, né? É o mínimo. Faz o mínimo bem feito, tá tudo bem. Exatamente. Você quer agregar algo mais? Ótimo. Aí você pode negociar, colocar mais serviço. E o interessante nessa área é que, assim, o que algumas pessoas não entendem é que acham que responsabilidade técnica é assim, eu vou lá, assino, recebo o meu, ou eu dou uma olhadinha assim na empresa, ver como é que tá e vou embora, tá bom. Só que se der algum pepino ali dentro, você toma junto com o dono. Então, por isso que você tem que cobrar, é seu nome que tá lá, você tem que cobrar um valor considerável. Hoje os conselhos, eles regem isso aí, é só você ligar, eu não sei quanto que eu cobro. Liga pro teu conselho, conversa com eles, explica, exatamente, explica, e logicamente, ali é o ponto de partida, você pode cobrar aquele valor para cima, aí vai da sua necessidade, do seu entendimento. Se você entende que você entrega mais, você pode cobrar mais. O responsável técnico, ele se prejudica ainda mais, porque normalmente o dono tem dinheiro para aguentar. O responsável técnico normalmente é um CLT, tem um salário ali, pode até ser um salário bom, mas o dono da empresa tem a empresa, né? E você não pode dizer que você não sabia. Não pode alegar. Porque você é o técnico da área, você tem obrigação de saber. Você assina por essa empresa. Esse episódio ficou bem legal porque ele vai transitar em públicos diferentes. Vai transitar no dono do restaurante para ele ter uma noção. Vai transitar no dono do frigorífico. No dono do frigorífico, de toda a cadeira. Do criador. Que aí vão entrar em contato com ele. Do cara do leite, do cara do peixe. Do leite, só não trabalhei com ovo até hoje, mas quem sabe, né? Está aberta a novas oportunidades. E vai transitar também para o pessoal que está estudando, né? Porque é um pessoal que vai olhar e falar, eu tenho mais um leque. Talvez eu não olhei por esse lado. Às vezes o cara sai da faculdade, não sei se essa é a realidade, mas às vezes sai da faculdade com a visão. Tem que ser responsável técnico de uma empresa X e ficar ali a vida toda. Não, você tem um outro nicho, um outro mercado. Exatamente. Você pode atuar. E agora um outro mercado também que eu tô querendo entrar é de gestão. Porque quer queira ou quer não, quando você implanta uma ferramenta de qualidade ali, você reduz desperdício, aumenta a produtividade. Então, lá dentro, você vê que você tem que fazer um inventário. E ninguém faz isso, né? Vamos dizer assim, não está dentro do teu métier. Mas isso você fala em indústria, restaurante, tudo? Tá. Restaurante. Não, indústria ela está bem à frente. Em termos de... que sim. Por quê? Porque ela é exigida, né? Sim. Ela precisa ter a margem, às vezes, apertada, o cara tem que ter muita eficiência. Exatamente. Então, e por exportar, né, por vender alimento para grandes cadeias de empresa, né, para cadeias de supermercado e tudo mais, então tem que ter isso, né? E tem o selo também, né? Aquele selo tem as peso certificações, ali. né? Exatamente. Dono de restaurante, não. Então, muitas vezes, eles falam assim, nossa, mas não sei nem quanto é que eu vendo isso aqui. É só você fazer ficha técnica. Tá bom, eu fiz a ficha técnica. E agora? Eu ainda tô dando prejuízo, tá bom. Então vamos ver o teu CMV. Né? Você faz inventário? Quando você faz a compra, você faz uma compra assertiva? Você vê em vários fornecedores?
Você compra, eu comprei, tem que comprar pernil, por exemplo. Tem um cliente que ele faz pernil no final do ano. Aí, no meio do ano, eu já falava pra ele, faz o seguinte, pega 3 fornecedores de pernil diferentes. Agora, pra iniciar, pega os 3, faz o pernil. Eu quero rendimento. Sim, porque às vezes Quanto que limpou, muito. quanto que assou, a textura, o gosto. Eu quero todas essas avaliações da chefe de cozinha e eu quero os pesos. No final a gente vê. A gente avaliou, chegou agora no final do ano, teve mais lucro. Por quê? Porque ela acertou no fornecedor. Entregou uma peça muito mais limpa, muito mais coerente, com um peso mais interessante. Infelizmente, ainda tem a situação da injeção. O que é isso? Injeta-se água, né? Salmoura para ter o peso. Isso é só para temperar, tá? Mas infelizmente tem gente que põe mais coisa ali e aumenta o peso. Aí você vai fazer o pernil, ele faz e... some. Compra aquele pernilzão, um negocinho desse tamanho. O que as pessoas não entendem é que não adianta, é que nem manual de boas práticas ou a ferramenta de boas práticas. Você tem uma infinidade de coisas para gerir. Não adianta você faltar alguns dedos da sua mão, como que você vai fazer? Então você tem que ter um equilíbrio ali. É uma balança que você tá... Os pratinhos, sabe? Eu brinco que eu sou aquela... Isso. Você tem que deixar os pratos todos rodando. Então, você tem que ter um controle de fornecedor, um controle de matéria-prima dentro da cozinha, como é que tá teus colaboradores, tem que estar treinando. Um treinamento em conjunto, um treinamento específico para cada área. Você achou que a pessoa não está... ainda está tendo uma certa dificuldade ali, chama no particular, conversa com a pessoa. Como é que está o atendimento? Até treinamento de atendimento dentro também. Como é que você atende um cliente? Será que você está sendo inclusivo com aquele cliente? Você entende o que é isso? Chegar uma pessoa que tem uma deficiência, como é que você vai abordar essa pessoa? Né? Então tem que tomar em toda essa questão. Tem gente que tem aptidão para trabalhar, tem outros que você tem que treinar. Exatamente. E tem outros que nem treinando vai. Aí você tem que ter consciência. Filho, então nessa área não dá para você trabalhar. Né? Busca outra coisa, que cada um tem seu lugar, mas às vezes precisa de um empurrãozinho pra você dar um pé na bunda. Todo pé na bunda e um empurrão pra frente, né? Mas às vezes é o que precisa. Eu falo muito isso, às vezes a pessoa fala, que você não pensa na pessoa. Eu falo, não, eu penso. Às vezes você vai postergando um pé na bunda, você vai criando um problema maior pra ela. Com certeza. Porque aí... Ela não está no lugar dela, né? Não se acha. E a pessoa vai se frustrando, talvez o pé na bunda te teria ajudado lá atrás. Aí agora, faz 10 anos que ela tá aqui, você tá empurrando ela, agora ela não consegue sair porque o salário é... Pessoas, né? Pessoas, ser humano é Pessoas complexo. São difíceis, cada um tem jeitos distintos. E outro grande problema de dono de restaurante, que é gerir pessoas. A gente não tem que gerir pessoas, a gente tem que gerir os processos. E os processos que gerem as pessoas. Então, enquanto você implantar um manual de boas práticas, você tem que seguir isso aqui, porque a legislação diz, não sou eu, em todo lugar que você for trabalhar é assim. Você quer trabalhar em restaurante? Em área de alimentação? É assim. Que nem esses dias eu fui num cliente meu, aí o colaborador usa aquela corrente bem grande, aí não se pode usar. Sim. Elisângela, porque essa corrente ela é grande, não vai cair nada, eu ponho dentro da blusa. Eu disse, eu não posso abrir exceções. Eu não posso. Se eu abrir exceção para você, eu vou tratar você diferente do fulano. Eu não posso ser assim. E a legislação é bem clara, não se pode usar. Ela não diz que não tem que ser grande, que a grande pode, que a grossa também pode, que de prata jogue e que fulano pode. Não. A legislação não diferencia. É aquilo, acabou a conversa, tem que seguir. Eu sei que a legislação normalmente não é clara, mas essa tá. Às vezes eu até leio para ele, sabe? Nossa, tá aqui, tá vendo? Portaria, não sei das quantas, artigo não sei do que, lá. Quem trabalha num restaurante com processo que segue, em todos os outros ele vai trabalhar bem. Tipo, a Aline, eu dou sempre esse exemplo. Ela entrou no Atacadão. O Atacadão é muito rígido, com uniforme, com vestimenta, com IPI, com horário. Processo, né? Tem todos os processos, porque o Atacadão trabalha com muita gente nova. E aí, inclusivos também, né? Eles trabalham muito. Sim, bastante. Barba, no caso dos homens, a mulher não pode usar brinco. Tem todo... Uma Atacadão é bem chato. Script. E aí ela trocou de empresa, ela entrou em outras empresas que ela ficava, Cleiton, me dá nervoso agora, porque o pessoal não tem horário de almoço, chega atrasado, bate o ponto. Porque lá no Atacadão, se você chegar, uma coisa que tinha uma tolerância, acho que de 10 minutos, se você passasse 15 minutos, o ponto não batia. Você perdeu o dia. Caramba. Era muito rígido. Aí eu falava, nossa, mano, é demais, 5 minutos. Ela falou, mas lá tem uma molecada de 17, 18 anos. Se você não educar assim, eles vão chegar todo dia 5, daqui a pouco mais 10, daqui a pouco mais 15. Então lá não, você chegou ali... Ou é. Funcionário meu, ela coordenava aí, tinha um funcionário meu, chegou com a barba, fazer, eu mandava embora. Por que você não fez a barba? Eu esqueci, irmão. Quando você for contratado, eu vou fazer você na entrevista. Pode ir embora. Vou perder o dia, sinto muito. Se não quiser ir embora... Ainda mais ela, como mulher, sendo líder de um monte de moleque. Aí ela fala, se não quiser perder o dia, tira a camisa do uniforme, entra na loja, compra o Presto Barba, vai no banheiro lá de fora e faz a sua barba. Aí você vem. Eu já fiz uma colaboradora comprar acetona e
Tirou o Só volta. Ah, mas eu fui no casamento, tá bom, o casamento foi no final de semana. Hoje é segunda e você veio trabalhar. Ah, mas não pode. Porque se eu abrir a sessão pra você, eu vou abrir pra todo mundo. Exato. E tá claro, a regra é clara. Vamos seguir. Meteu um furo. Arnaldo. Me deu Arnaldo César por ele agora. A regra é clara. Eu trabalhei numa empresa também muito rígida, no navio de cruzeiro. Imagina se pega uma contaminação ali. É super sério. Então qualquer coisinha E eu já acontecia ali. Reportagens. Tem 500 muitas. pessoas contaminadas, Não, a 300. gente, durante o treinamento, no processo, eles mostravam várias notícias. Ó, esse navio, determinada época, aconteceu isso, todo mundo ficou infectado. Então, Imagina, você tá em alto mar, todas as pessoas Vai fazer o doentes, quê? em hospital. tem 2 médicos lá dentro. Vai cuidar de... Tinha Não tem 2.800 passageiros, mais 900 tripulantes. Não Imagina. tem como. Não tem como. Aí qualquer coisinha suspeita, vai botar a comida no prato? Luvinha, álcool gel. Isso lá em 2011, né? Você sabe quando surgiram as boas práticas de fabricação? Foi mais ou menos meados de 50. A NASA já estava se programando para mandar o homem para o espaço, né? Então ela contratou várias empresas e uma delas que ganhou, né, ali, vamos dizer assim, dentro das exigências, foi a Pillsbury, se eu não me engano. E o que ela queria? Que eles fizessem uma comida que o astronauta pudesse comer lá no espaço, porque lá não ia ter médico, ia ter enfermeiro, Que fosse tem hospital. segura. Exatamente. Daí que eles foram fazendo a comida e foram vendo que eles tinham que controlar a temperatura, que controlar o fornecedor, que controlar a água, isso, aquilo, outro, a umidade do alimento e tudo mais, e chegou até... E aí esse programa deu tão certo, essas exigências eles foram anotando, depois isso foi virando as boas práticas de fabricação, que chegou até em 1998 no Brasil, que começou a ser exigido pelo MAPA, foi o primeiro órgão que começou a exigir. E foi difundido na Europa, em todo lugar. Hoje existem esses programas, né? Hoje já existem até programas mais assim. Né? Menos Que na França. Que é o APPCC. Lá era a APPCC, o ISO, né? que Pão todo no mundo jornal. né? Diz que é o tempero. Ah, mas na França eles tiveram um problema muito grande Eles têm. ano bastante passado, né? frequência. Ele mexe, eles no têm. Clostridium, se eu não me engano, de uma sardinha que eles faziam no próprio bar. Eles meio que defumavam, fermentavam a sardinha, e eles tiveram um problema muito grande com turistas. E validade de alimento, como que funciona para determinar quanto tempo esse produto realmente pode Então, ser tem que se fazer um válido? estudo, né? Por exemplo, vamos lá, eu vou fazer brigadeiro, tem um prazo de validade. Eu mando para um laboratório e esse produto fica lá ou existe um processo de aceleração para identificar o prazo que ele pode ser válido? Sim, existe tanto o processo, né? Mas o primeiro processo tem que fazer na sua empresa, né? É tentar chegar, porque senão você vai ficar gastando dinheiro à toa. Você faz aqui, agora eu vou mandar validar, e vai lá, a validação vai lá embaixo. Aí eu vou mexer de novo. Não, então já mexe em todo o teu, faz que nem a Pillsbury, Sim. né? Já mexe em tudo. Faz Eu vou direito. mexer nisso, eu vou fazer isso, eu vou usar, né? Põe as boas práticas em ação. Exatamente. Depois disso, você chegou no seu produto, está redondinho, aí você vai fazer esse processo de validação. Interessante sempre ter um profissional técnico ali habilitado. E tem gente que trabalha especificamente só com isso também. Tem consultoras que eu conheço no Brasil que só trabalham com essa parte de validação. Trabalham em grandes empresas, Nestlé e tudo mais. Então, inclusive, eu sigo elas. E a gente vai aprendendo, né? Como eu falei, consultoras no Brasil, ainda bem que a gente tem esse bate-papo, pergunta, questiona e tudo mais, elas costumam ajudar. A Anvisa, de certa forma, ela lança algumas tabelas, né? Ela dá uma média ali, né? Para você ter um ponto de partida. Eu penso assim, um produto de uma pequena indústria ali de bolos, tal, como a gente mesmo já tive isso, né? Eu e minha esposa. É difícil, né? A gente não tem como determinar. Então a gente dava uma validade bem curta baseada nessas tabelas. Mas se eu quero fazer um produto que vai para um pequeno supermercado que pode ficar ali um prazo às vezes um pouco maior, aí realmente tem que fazer esse trabalho. Sim. E o grande problema, às vezes, por exemplo, o bolo. Tem pessoas que começam a fazer bolo. Uma coisa é você fazer bolo em casa para você comer. Agora você começar a fazer para vender, mas uma grande quantidade. Escala industrial. Exatamente. Tem pessoas que não sabem que o alimento tem que descansar um pouco, né? Perder um pouco aquela temperatura em um ambiente adequado para você fechar e mandar. Aí você fecha ele quente, o que vai acontecer? Suou. Mofa, acabou. O bolo cabeludo. Exatamente. E aí você perde naquele processo, né? Você queima o seu filme, queima o seu nome, ninguém compra mais de você. É seguir as etapas de forma correta. Se tem um processo, tem um fluxograma. É só seguir.
Ninguém está pedindo pra você inventar a roda, é só você fazer ela rodar, que é um grande problema hoje em dia. As pessoas querem inventar coisa. Não, é só você seguir o que está aí escrito. É muito difícil. Não é o que a pessoa fala. É muito difícil. Inventa mil coisas. Mas assim é mil mais argumentos. fácil. Viu? É preguiça de botar em prática, né? Porque normalmente porque, o assim, jeito que está ali estabelecido no já testaram programa antes. é mais fácil, é mais eficiente. Você E já sabe o viu? que é interessante? Tem uns defeitos que acontecem em um dos produtos que eu sou responsável técnica, que é um defeito puramente... Quando eu cheguei lá, ele já tinha esse problema. Aí a gente foi investigando, né? Aí eu peguei e falei assim, olha, é o seguinte, isso aqui não é contaminação bacteriana, mas nós vamos mandar para o laboratório para confirmar. Realmente veio zerado, não tinha nada. O problema, sabe o que era? Era a pecinha que mexia na máquina, que botava os ingredientes e ela não batia o suficiente a massa. Você trabalha com um produto que é aquoso e você trabalha com produtos em pó, você tem que bater muito aqui. Você sabe que você é perfeiteiro. Tem que bater Até muito aqui. homogeneizar a mistura. E a gente dizia pra ele, fulano, fica 3 minutos a máquina batendo. Põe todos os ingredientes em 3 minutos. Mesmo assim, você abre, né? Confere, mexe, vê se não tem nenhum pelote. Se tiver, você tira a massa separada ou deixa pra próxima batelada e assim vai. Aí, essa pessoa que fica nesse ponto, ela é acelerada. Então, eu falei pro proprietário, tem um porém. 1 minuto pra mim, enquanto eu não estou cronometrando, é uma coisa. 1 minuto para uma pessoa que é lenta é outra coisa. E olhando o reloginho ali, né? Então, toda vez, eu já chamei a atenção 2 vezes dele. Conversando, né, explicando. E eu dizia sempre pra ele, fulano, toda vez que você errar, eu vou saber. Por que eu vou saber? Porque chega isso aqui pra mim, ó. Sabe o que é isso aqui? É reclamação de cliente que queima nosso filme, que isso, aquilo outro. 1 minuto, um único minuto que você pula uma patelada de um lote, isso gera um transtorno, um prejuízo para a empresa, 1 único minuto. Aí ele, não, tá bom. E realmente ele passa um tempo sem, sabe? Daqui a pouco surge um de novo, mas... Bate a ansiedade, A ansiedade acelera. domina. Eu acho que ele acha assim, o ser humano. que ele olha assim e diz assim, ela não vai saber. Remedy Bills. Bichinho ignorante operando o sistema. Muito bom. Muito bom, velho. Para quem quer montar um frigorífico, um Supermercado, entreposto de peixe, um Entreposto. laticínio, um restaurante. Montar um qualquer coisa restaurante. praticamente relacionada à alimentação, Quem já tem quer começar a Elisângela gerenciar Falcão melhor. da ACT. Estamos aí, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Gostei muito do bate-papo. Você tem alguma outra rede social? É mais o Instagram mesmo? Não, é mais o o site Instagram. de vocês, act.com.br. Normalmente o pessoal deixa recadinhos lá no site. Precisar de um suporte aí no seu empreendimento Exatamente. relacionado à alimentação, conte com ela e com a gente em todo o restante. Com certeza. Se quiser montar um negócio com a ajuda de vocês, nossa, estamos. Oh, vai Nossa, ser bem Tem legal. uma hein? sinergia legal. Opa. Então é isso, semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais, gente. Valeu, galera. Valeu.